Salve, salve galera. E aí, vamos fazer essa listinha agora? A V3, revisão bacana, tá? Revisão supimpa para vocês, para ficar tudo numa boa. Beleza? Então vamos lá. Ó, número 1. Na questão a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Dados potenciais de oxirredução a seguir. Aí tem os potenciais aí. É correto afirmar que uma pilha formada por eletrodo de ferro em contato com a solução contendo íons de ferro e o eletrodo de prata em contato com a solução contendo íons de prata ligados por uma ponte salina apresenta potencial padrão de mais 1,24 volts. Galera, a prata está aí o potencial padrão dela, potencial de redução, né? Mais elétron dando prata 0. No ferro, o potencial aí está de redução, a gente precisa fazer o potencial dele de oxidação, então basta inverter a reação do ferro. Ferro 0, e aí vai perder esses dois elétrons. Potencial da prata de mais 0,80, e aí o do ferro, quando você inverte a reação, você inverte o sinal. Tá legal? E aí, para saber, cara, para calcular essa variação desse potencial, basta fazer o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Você não precisa se preocupar com a quantidade de elétrons aqui. Tipo assim, Arthur, mas não está igual. Mas não precisa se preocupar. Basta você fazer isso, potencial de redução mais potencial de oxidação. Então, somando os dois, 0,80 mais 0,44, a gente tem a variação do potencial de mais 1,24 volts. Opa, então o 0,1 está correto. Vamos ver o 0,2. O 0,2 fala o seguinte: na mesma pilha, alternativa anterior, ocorrerá a oxidação da prata. Não, galera, ocorre a redução da prata. O 0,2 está errado. 0,4. O que é 0,4 diz pra gente? É a reação 2 prata 0, mais ferro mais 2, mais 2 prata mais ferro 0, é espontânea? Não, porque seria a reação, né, no sentido contrário dessa daqui. A prata estaria sofrendo oxidação, porque quem tem um potencial de redução permanece reduzindo. Então 0,4 não. Vamos lá na 0,8. Quem fala 0,8 pra gente? Uma lâmina de alumínio em uma solução de 1 mol de sulfato de cobre apresentará a formação de um depósito de cobre metálico sobre ela? Sim, porque tem maior potencial de oxidação. Então o alumínio vai oxidar, enquanto o cobre vai reduzir, e com isso tem a deposição de cobre mais 2. Ele vai receber esses 2 elétrons para cobre 0. Então eles depositam na placa. Então é verdade. Na 16, o alumínio é o redutor mais forte do que o ferro? Sim, a gente olhando lá, o alumínio é o redutor mais forte do que o ferro. Então na 16 isso também está correto. Então no nosso somatório temos 0,1 mais 8 mais 16, que isso dá 25 somatório total. Opa. Partiu questão número 2. Vou puxar para cá. E aí? O que fala na 2? Considere a pilha apresentada abaixo. Aí a pilha, a primeira parte é o anodo, onde tem a oxidação. A segunda parte é o cátodo, onde tem a redução. Assinale a alternativa falsa. Então ele quer a alternativa incorreta. Beleza, galera? Com isso, vamos lá. A reação de redução ocorre na pilha. Opa, não, a pilha lá em cima indica que é cobre 0 e na cobre mais 2. E aí a gente completa com 2 elétrons. Então isso daqui é oxidação e não é redução, tá, galera? Beleza? Então já direto a gente já descobriu que a letra A é a opção falsa. 3. A célula a combustível é uma alternativa para a produção de energia limpa. As reações das células são
Aí tá aí, né? Hidrogênio dando 2H+, mais 2 elétrons, meio de oxigênio, mais 2 de H+, mais 2 elétrons, dando a água. Sobre essa célula, pode-se afirmar que H2 é o gás combustível e oxida-se no cátodo? Não. Quem oxida é no anodo. A eletrólise da água ocorre durante o funcionamento da célula? Não. Na verdade, ocorre aí o que? A produção da água. Letra C. H2O e CO2 são produzidos durante a descarga da célula? Não. Só é produzido água. D. A célula combustível é exemplo de célula galvânica? Sim. Também é uma forma de célula galvânica. Tranquilão? Então tá. Vamos lá. Número 4. O que fala no número 4? Pode-se niquelar, revestir com uma fina camada de níquel uma peça de um determinado metal. Para esse fim, devemos submeter um sal de níquel 2, normalmente cloreto, a um processo determinado de eletrólise em meio aquoso. Com o passar do tempo, ocorre a deposição de níquel sobre a peça metálica a ser revestida, gastando-se certa quantidade de energia. Para que seja possível o depósito de 5,87 gramas de níquel sobre determinada peça metálica, o valor da corrente elétrica utilizada para o processo de duração de 1000 segundos é D. E aí ele deu como dados, né, a constante de Faraday, 96.500 coulombs, e a massa molar do níquel. Galera, para entender essa aniquilação, você tem que entender que o níquel mais 2, né, como ele fala lá que é o cloreto de níquel 2, então níquel mais 2 elétrons vai níquel 0. Esse níquel 0 é o cara que vai entrar, né, para fazer a aniquilação. É ele que vai ficar depositado sobre a peça. E aí a gente tem o que aqui, ó? A relação de 2 mols de elétron e ele em relação direta à produção de 58,7 gramas de níquel, porque é a massa que ele te deu. Então esses 2 elétrons estão relacionados diretamente a 1 mol, né? 1 mol, ou seja, uma massa inteira de 58,7 gramas. Galera, isso, 2 mols, ele me dá a quantidade em coulombs. Para quê? Eu tenho que saber essa quantidade em coulombs para saber qual é a intensidade da corrente elétrica. Então tem 2 vezes 96.500 coulombs, né? Que são os 58,7 gramas. Gente, ele falou, eu tenho que descobrir aqui essa quantidade, nessa carga, essa quantidade de carga aqui, e ele me deu 5,87 gramas, ou seja, essa é a nossa regra de 3. Então eu tenho que Q vai ser igual a 2 vezes 96.500 vezes 5,87 dividido por 58,7. Então a quantidade em carga dá 19.300 coulombs. Beleza? Então, quantidade de carga, intensidade vezes o tempo. Substitui os valores. 19.300 é igual à intensidade da carga elétrica que eu quero saber, vezes os 1000 segundos que ele está ali trabalhando, que ele deu de informação. Então, eu tenho I é igual a 19.300 dividido por 1000. Mole, mole, fácil, fácil. 19,3 ampere. Beleza? Essa é a intensidade da carga elétrica. Isso dá pra gente letra D de dado. Show de bola, galera. Vamos virar a nossa folhinha aqui. Para dar prosseguimento, fizemos a questão número 4. Vamos para a questão agora de número 5. Né? Ajustando e ajeitando.
Questão número 5. Opa, fixa aí. Aí, agora ficou bom. Bom, eu falo o seguinte. Pilhas a combustível do tipo AFC são dispositivos leves e eficientes projetados para missões espaciais, como a nave americana Apollo. Operam em temperatura de 70 a 140 graus Celsius, gerando voltagem de aproximadamente 9 volts. Nessas células, um dos compartimentos é alimentado por hidrogênio gasoso e outro por oxigênio gasoso. As semi-reações que ocorrem são as seguintes: está aí no anodo, está aí no cátodo, a reação de oxidação e a reação de redução. Com base nas informações acima, marque com V e F as afirmativas verdadeira e falsa. Nessas pilhas, o hidrogênio é o agente co-oxidante. Aliás, falso, né? Não tem agente co-oxidante. A reação global da pilha é representada por 2 hidrogênios mais oxigênio mais água. Bom, vamos ver, né? Para isso eu tenho 2H2 mais 4 OH menos 4 H2O mais 4 elétrons. Isso no nosso anodo. No nosso cátodo, oxigênio mais 2H2O, 4 elétrons, não, mais 4 elétrons, desculpa, ele é errado ali, mais 4 elétrons. No produto tem 4 hidroxilas. A equação geral da pilha, basta você somar o anodo mais o cátodo. Corta a quantidade de elétrons, que está igual, 4 hidroxilas, 4 hidroxilas, pô, 2 águas aqui tem 4, então corta para se ter 2, então eu tenho 2H2 mais O2, dando 2H2O, então essa é uma opção verdadeira. A outra é, nessas pilhas os elétrons fluem do cátodo para o anodo, falsa, né? Não é do cátodo para o anodo, é do anodo para o cátodo. A utilização de pilhas a combustível não gera emissões poluentes. Verdade, gera água, e a água não é poluente. Mudanças nos coeficientes estequiométricos das semi-reações alteram valores dos potenciais eletroquímicos? Óbvio que não. Isso não altera potencial eletroquímico algum. Então, VF, nós temos como essa sequência a letra A. Supimpa, hein, gente? Número 6. Ajusta a folhinha. Subiu o número 6. Vamos lá e fala o seguinte: em uma indústria havia um depósito com várias sobras de materiais, caixas de papelão para embalagem, pedaços de isopor, aparas de alumínio, tijolos de barro, blocos de concreto, sacos de cimento vazio, corda de nylon, alguns caibros de madeira. Um funcionário foi indicado para efetuar a coleta seletiva desses materiais, separando-os segundo sua constituição ou composição, colocando-os em tambores adequados. Foram colocados no tambor destinado a química orgânica os seguintes materiais: e aí, galera, o que a gente pode juntar aí? Caixa de papelão, ok, pedaço de isopor, ok, bloco de concreto, ok, corda de nylon, cara. Corda de nylon polímero, né? Não é um material orgânico assim. É orgânico, a base de carbono, mas não como os outros. Então a corda de nylon está fora dessa parte, né? Ela não se enquadra nisso aí. Então vamos lá, a letra B também tem corda de nylon, a letra C, a letra D. A letra D ainda não tem corda de nylon, tem caixa de papelão, pedaço de isopor, tijolo de barro, bloco de concreto e saco de cimento vazio. 7. O cracking ou craqueamento do petróleo consiste na quebra de moléculas de cadeia de longa, obtendo-se moléculas menores. São utilizados como matéria-prima para a produção de substâncias indispensáveis no nosso dia a dia. As equações a seguir representam reações de cracking. O produto comum nas 3 equações
que é a matéria-prima para a obtenção do polietileno usada na manufatura de plásticos, é o, cara, quem é? C2H4. C2H4 vai ficar, né, o hidrogênio para cada, né, dividindo aí 2 para cada. Beleza, o que está faltando aqui? Esse carbono tem que fazer 4 ligações, só tem 3 cada um deles. É porque aqui tem uma ligação dupla. Nome oficial desse cara, 1,2, et, ligação dupla em, terminação O, então ele é o eteno. Eteno me dá como resposta a letra E. Tirar a folhinha aqui que ficou grudada. Foco na parada aí. 8. Os polímeros são macromoléculas de origem natural ou sintética, com amplo aspecto de utilização. Podem ser classificados de acordo com o grupo funcional característico, pela reação que os origina. No caso dos polímeros sintéticos, bem como suas propriedades físicas, sabendo que PET ou PET é a sigla para poliéster ou politereftalato de etileno, e baseando-se no conhecimento sobre polímeros e nas formas estruturais apresentadas, é correto afirmar. Então vamos lá, galera, o que é correto afirmar nessa parada aí? A produção de PET exige a utilização de 2 monômeros, etanodiol e ácido benzeno 1,4-dioico. Etanodiol não, né? Etileno não é etanodiol mesmo. Letra B, a sacarose é um polímero natural, assim como a celulose e o amido, que tem como monômero a glicose. Não é a glicose o monômero do amido e da celulose. Letra C, as proteínas são poliamidas classificadas como polímeros sintéticos. Não, são naturais, né? Muitas proteínas são de ordem natural. Até que você fala, tem que comer proteína animal, proteína vegetal, mas é natural. Letra D, o polietileno e o politeraftalato de etileno são classificados como polímeros de adição, porque as moléculas de seus monômeros vão se adicionando. Sim, elas vão se adicionando, vão se juntando e vão formando o polímero. Por isso é chamado polímero de adição, porque vai adicionando uma na outra, né? Beleza? Cada monômero vai se adicionando e formando aí o seu polímero. 9. Nos últimos anos, a preocupação com o meio ambiente tem aumentado, fazendo com que os responsáveis pelas emissões de poluentes na natureza tomem atitude que as minimize ou até mesmo elimine. As emissões de gases poluentes pelos automóveis é dispositivo antipoluição, chamado de conversor catalítico, o qual é constituído por vários catalisadores, entre os quais platina, paládio e irídio. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações sem serem efetivamente consumidas nos processos. Portanto, nos veículos modernos, a presença de catalisadores em local por onde os resíduos gasosos tóxicos saem do motor CO, NO, tem o que passar, provocam um aumento na velocidade de suas transformações, as equações a seguir, em gases não tóxicos, diminuindo a poluição atmosférica. Não havendo conversor catalítico, as reações, por serem lentas, não se completam no interior do veículo e deixam de ocorrer quando os gases tóxicos se dispersam. Ao serem lançados no meio ambiente, o combustível deve ter baixo teor de enxofre e não conter chumbo, para que os catalisadores não sofram danos e tenham eficiência diminuída. Como se trata de uma catálise heterogênea,
as reações acontecem com as moléculas absorvidas na superfície do catalisador, a qual, por essa razão, deve ser elevada. Equações de algumas reações que ocorrem na superfície dos catalisadores dos automóveis. A equação 1, 2, 3. Na reação apresentada pela equação 1, letra A. O carbono se oxida de 2 a mais 4, o monóxido de carbono, substância oxidante. O carbono que ele fala é o CO, né? Ele quer saber de CO para CO2. Aqui, ó, menos 2, aqui tem que ser mais 2, para dar 0. Menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4. Então, ok, o CO, ele está saindo no carbono de mais 2 para mais 4. Tem uma variação na quantidade de elétrons aí de 2 elétrons. Como ele está aumentando o NOx, ele está oxidando, é verdade. Só que não é a substância oxidante. Né? Ele não provoca a oxidação. Ele que se oxida. Ele é agente, a substância redutora. Letra B. O nitrogênio se oxida de menos 2 a 0 e o monóxido de mononitrogênio, a substância oxidante. De novo, não é substância oxidante, é substância redutora. Letra C. O carbono se oxida de mais 2 para mais 4. A gente já viu isso que é verdade. O monóxido de carbono é substância redutora. Aí sim. Ele é substância redutora, também conhecida como agente redutor, né? Ou substância redutora, que é a mesma coisa. Aí sim, galera. Beleza, letra C, nossa resposta. Questão número 10. Vamos ajustar aqui. Puxou lá para cima. Ok. Temos o que? O cobre é uma substância que possui elevado potencial de redução no seu estado metálico. Sofre pouco em termos de oxidação frente a ácidos, não sendo oxidado pela maioria deles. Todavia, ele é oxidado na presença de ácido nítrico, conforme mostra a equação não balanceada de uma das possíveis reações. Após o balanceamento da equação, com os coeficientes estequiométricos menores, números inteiros, a soma desses coeficientes é igual a. Galera, temos uma forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Cobre mais HNO3 seu NO3 2 mais NO mais H2O. Olha só, uma forma simples e prática de fazer isso. Esse 2 vem para cá para cima, que é a carga desse camarada. Esse cobre é 0, menos 2 e mais 1, o nitrogênio, menos 6, mais 5, mais 1, menos 5, aqui dá mais 5. NO3, tá vendo? NO3, um elemento, então 3 elementos NO3 são iguais, então aqui também é mais 5. O oxigênio menos 2, aqui é menos 2, aqui vai ser mais 2, menos 2 mais 1. Uma forma prática, você vai olhar para cá e você vai ver que a variação de elétrons, 2. Você vai olhar para o nitrogênio, não esse nitrogênio, esquece esse aqui, falei nitrogênio errado. A variação de elétrons de mais 5 para mais 2 igual a 3 elétrons. Cara, e agora? Para fazer esse balanceamento de uma forma rápida, tá vendo que são números primos? Se são primos, você multiplica invertido por esse cara ficar com 6 elétrons, multiplica aqui por 3 para esse cara ficar com 6 elétrons. Beleza. Quantidade de elétrons está igual. O fator multiplicador, esse 3, você vai colocar na frente do cobre. E esse 2, na frente 2
nitrogênios, certo? Agora você vai fazer o balanceamento normal, seguindo aquela minha tentativa, né? Aquela regrinha do macho. 3 cobres, 2 nitrogênios, 3 vezes 2, 6, nitrogênio que tem 6, mais esses 2 eu tenho 8 nitrogênios no total. Cara, o que eu faço com esses 8 nitrogênios? E aqui só tem 2. Isso, a forma mais simples, corta, esquece esse cara, bota o 8 aqui na frente. Então agora passou a valer que ele tem 8 aqui. Está ajustado o nitrogênio. O hidrogênio são 8. Então aqui só tem 2. Coloco 4 na frente. 2 vezes 4, 8. Oxigênios, 3 vezes 8. 24 antes da seata e depois da seata. Quantos oxigênios? 2 vezes 3, 6. 18. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Opa, 24. Então tá certinho. Beleza, galera? A quantidade está supimpa. E ele quer o somatório de 2 coeficientes. Quem é? 3, 8, 3, 2 e 4. Somatório total desses coeficientes vale quanto? Fala aí, galera. Vale 20, né? Total de 20. Letra C. Beleza? Suave. Vamos para cá. Terminamos a 10. Partiu agora, a gente vai fazer a questão número 11. O que temos na questão número 11? Ele fala que íons de ferro mais 2 podem ser quantificados em uma reação de oxirredução com íons padronizado em meio ácido. Uma vez balanceada a equação química abaixo, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros dos reagentes é... MnO4 menos 1 mais ferro 2 mais hidrogênio manganês mais 2 mais ferro 3 mais água. Galera, menos 2 menos 8 mais 1, troca o sinal, mais 7. Ferro mais 2 mais 3 é menos 2 e mais 1. Então tenho que o manganês, ele sai variação de elétrons 7 para 2, 5 elétrons. O outro variando aqui é o ferro, ó. Então a variação de elétrons igual a 1. Cara, o que você faz agora? Para balancear isso, você multiplica aqui por 5, passa a ter 5 elétrons aqui. Certo? Essa é a forma mais prática. Multiplicou por 5, bota 5 aqui. Aí aqui, ó, você vai multiplicar por 1. Então você deixa, né? 1 e 1. Ok, galera, vamos ver a quantidade agora de hidrogênios e oxigênios. Hidrogênios eu tenho 1 e aqui tem 2. Oxigênios eu tenho 4 e aqui eu tenho 1. Pô, então eu tenho que colocar um 4 aqui, né? Mas eu vou mudar a quantidade de hidrogênios, que vai ficar 2 vezes 4, 8. Ah, tá, então eu posso botar um 8 aqui também. A pergunta dele é o seguinte: a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros de 2 reagentes. 2 reagentes é 1, 5 e 8. E o somatório total de 1, 5 e 8 vai me dar o quê? 14, né? Então, opção letra D. 12. Os abacates, quando cortados e expostos ao ar, começam a escurecer. A reação química responsável por esse fenômeno é catalisada por uma enzima que transforma o catecol em 1,2-benzoquinona, que reage formando um polímero responsável pela cor marrom. Esse é um processo natural
e é um fator de proteção para a fruta, uma vez que as quinonas são tóxicas para as bactérias. A respeito do fenômeno descrito acima, considere as seguintes afirmativas. E aí vem lá, assinale as alternativas corretas, então que é correta. 1, 2, 3 e 4. Na 1, na estrutura do catecol está presente a função orgânica fenol? Sim, temos um fenol. Na 2, o catecol e a 1,2-benzoquinona são isômeros parciais? Não, claro que não, nem perto. 3, a transformação do catecol em 1,2-benzoquinona é uma reação de oxidação? Sim, você oxida o álcool, como você tem um carbono secundário, ela vai a cetona, verdade. E a 4, todos os átomos do carbono na estrutura do 1,2-benzenoquinona possuem hidrização sp3. Negativo, tem ligação dupla, então tem sp2, essa opção é falsa. Então o número 12 é a letra P, aonde verdadeira é só 1 e 3. Questão 13, vamos lá. O que se fala na questão 13? Álcoois são substratos muito comuns em síntese orgânica e a oxidação desse composto é utilizada com frequência. Abaixo temos a representação esquemática da oxidação no 2-pentanol. Então tá aí a representação do 2-pentanol. Assinale a alternativa que indica corretamente a estrutura do produto formado. Cara, 2-pentanol, vou pegar só o finalzinho dele aqui, ó. Que essa para cá, né? Essa aqui é a parte importante. Porque esse carbono é um carbono do tipo secundário. Oxidação de álcool secundário vai dar origem a cetona. Então, se você olhar quem é a cetona aí, a gente tem como resposta letra B. (14) Considerando a reação química, assinale a opção que completa corretamente as lacunas no seguinte enunciado. O terc-butanol reage quando aquecido na presença de catalisador. Catalisador de que tipo? Ácido básico. Ácido, muito bem. Por meio de uma reação de, isso é uma eliminação, que está perdendo água. Então já temos aqui, letra B, que é ácido, eliminação e o nome do cara, 2-metilpropeno. Número 15, para finalizar isso aí, nós temos o que? Com base nessa informação, analise as proposições a seguir. O produto B é majoritário de acordo com a regra de Zaitsev? 01. Ele é majoritário segundo a regra de Zaitsev? Não. Majoritário é o A. Número 2. Os produtos A e B são trans e cis, respectivamente? Não dá para saber. A gente tem que fazer análise geométrica e ali não está mostrando. Número 4. O composto de partida é um aleto orgânico que possui um centro assimétrico? Sim, que esse é o aleto de partida para a gente ter a formação desse composto, tanto A quanto composto B, certo? E esse é um centro assimétrico, um centro quiral. Então, 0,4 está certo. A 0,8, o que fala pra gente? Os produtos A e B são isômeros de posição? Sim, só mudou a posição aí em saturação, então está correta. E a 16, o subproduto dessa reação é o bromo? Não. É o HBr, que é uma reação de eliminação. Beleza, galera? Então, a correta é a 4 e a 8. Certinho? Beleza? Falou, fui.
Até mais!